Sejam todos bem-vindos ao nosso culto do Evangelho no Lar. Agradecemos a Deus, à espiritualidade amiga, ao Prozebem, por aqui estarmos, nesses instantes, buscando o alimento para as nossas almas, as bênçãos para as nossas vidas. Vamos iniciar nos preparando para a nossa prece, fazendo a leitura de uma mensagem do livro de Joana de Ângeles. Quando Jesus disse que o reino dos céus, ele está dentro de nós, acenou para a possibilidade de que, a partir da autoiluminação, o indivíduo já penetrou nele e passa a fruí-lo. Pode-se afirmar que a finalidade precípua da existência corporal é a conquista dessa admirável experiência. Desperto para a realidade da vida imortal, o candidato à iluminação interior avança trabalhando os sentimentos, desenvolvendo a compaixão pela vida e por todos os seres, de forma que o amor domine as paisagens do coração. Centraliza o teu pensamento em Jesus e mesmo sem afastar-te dos deveres que te dizem respeito junto à família, à sociedade e ao próximo, trabalha na expectativa da tua autoiluminação. Então, quem quiser pode pegar sua água, colocar sua água aí para ser fluidificada e vamos nos preparar para a nossa prece, nos colocando numa posição que facilite a comunhão com o alto. Senhor Jesus, graças te damos, ó Senhor, por mais uma tarde em que nos juntamos para realizar esse culto do Evangelho no Lar. Rogamos a companhia dos Espíritos amigos, para que eles possam nos conduzir nas reflexões e que possamos, ao concluir esse culto, nos sentirmos abastecidos pela luz do teu Evangelho. Abençoa todos que aqui estão, Senhor, mas abençoa também todo o planeta Terra, levando a cada canto deste planeta, Senhor, a tua luz, a tua paz e a tua misericórdia. Então, hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre a parábola das 10 virgens. Jesus contou essa parábola, ela está lá no sermão profético, e nós vamos nos basear na narrativa de Mateus, no capítulo 25, e os versículos de 1 a 13. Então, o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, elas adormeceram. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. E saíram ao encontro. Então todas as virgens se levantaram e se prepararam para ir ao encontro do esposo. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu: em verdade eu vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, essa lição, essa parábola que traz lições tão atuais para todos nós, porque ela está no sermão profético, que é um ensino para esse momento de transição, onde lá contém as previsões que indicariam que a Terra já estava, passando pela fase de transição, saindo do planeta de provas e expiações para uma terra de regeneração. Nós precisamos compreender esses instantes
para ver o quanto nós estamos preparados. Lá na Gênesis, Kardec fala desses sinais dos tempos. Como é que nós nos alertamos para reconhecer que nós estamos passando já por esses momentos? Pelo sinal que ele deixou lá. Ele disse que nesses instantes nós teríamos uma convulsão moral, social, teríamos também fenômenos naturais. Era um período de grandes provações, mas não só provações individuais, mas também provações coletivas e flagelos naturais. Um alerta para todos nós que estamos encarnados na Terra nesse instante de tantas provações. Quanto nós necessitamos de luz para atravessarmos esses momentos de convulsão, de trevas. E nós não podemos depender da luz alheia. Nós precisamos desenvolver a nossa luz como as 5 virgens prudentes. Então, Jesus fala de um fato concreto, que era o ritual do casamento à época, para nos ensinar algo abstrato. Ele comparou os acontecimentos do ritual do casamento judaico com a edificação do reino dos céus em nossos corações. Pela tradição, o casamento judaico, cuja data era definida pelo pai do noivo, e a noiva, ela aguardava o noivo em um local preparada. Então, elas se preparavam com as lâmpadas, né, com o azeite para manter aquelas lâmpadas acesas. E a noiva, ela aguardava a chegada do noivo, que vinha também em cortejo com seus amigos. Então, elas estavam lá preparadas, né? E elas iam precisar dessa luz porque normalmente ele chegava à noite. E depois, a festa de casamento durava 7 dias. Vamos ver quais são, né, os personagens dessa parábola. Nós temos o noivo, que segundo Emmanuel, o noivo, a simbologia do noivo é Jesus. A noiva, que é a humanidade, que é toda a terra, né? E nós temos um fato interessante, é que à época, o pai do noivo, ele oferecia um presente para a família da noiva. Né? Se a noiva é a humanidade, né? Então a família é toda a humanidade. E qual foi o presente que Deus ofereceu para todos nós? Foi o Evangelho de Jesus. Jesus trouxe o Evangelho para servir de farol para todos nós e para servir de guia. Né? Jesus é o guia e o modelo, e o Evangelho é todo o roteiro que nós temos que seguir para chegarmos a esse instante de iluminação. Nós vamos desenvolvendo a nossa luz paulatinamente, na medida em que vamos compreendendo as mensagens do Cristo e vivenciando elas. E as virgens? A questão das virgens na Bíblia não tem nada a ver com sexualidade. As virgens, a simbologia, o significado, eram aquelas pessoas que eram fiéis a Deus. Então, eram aquelas pessoas que guardavam a virgindade do coração. Aquelas pessoas que tinham uma pureza de alma, que se esforçavam para não se corromper, para vencer as tentações. E assim, elas conseguiam uma comunhão maior com Deus. Elas desenvolviam uma fidelidade a Deus. E o casamento era o símbolo dessa união. As bodas, né? Elas simbolizavam a união do homem com as leis divinas. À medida em que nós humanos iniciamos essa comunhão com a espiritualidade, nós entramos num clima de intimidade com Deus. Quanto mais nós buscamos nos aperfeiçoar, quanto mais nós buscamos conhecer as leis divinas e praticá-las, mais nós vamos nos aproximando de Deus, e esse clima e essa intimidade com Deus, ela vai se fortalecendo. Então, o casamento simbolizava essa relação de maior intimidade. E nós atraímos para perto de nós aquelas pessoas que nós amamos. Quem ama a Deus sobre todas as coisas está em uma conexão maior com Deus.
entra em conexão maior com Deus, né? Já aquele que ama o poder, que ama o dinheiro, ele vai entrar em conexão, entrar em comunhão e se aproximar daquilo que ele elege como prioridade na sua vida. Por isso que Jesus nos trouxe o seguinte ensinamento, né? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração, né? Então, a pessoa vaidosa, ela se aproxima mais da vaidade e se torna escrava da vaidade, como também quem se aproxima do dinheiro, né? Quem elege como prioridade não a busca do reino de Deus e a sua justiça, mas as coisas da terra, as coisas transitórias e passageiras, essas pessoas se tornam escravas dessas coisas passageiras. Já aquele que elege como meta de vida a busca de Deus e a sua justiça, ela vai entrando em uma intimidade com Deus e vai se libertando, porque a sua luz, ela vai aumentando a amplitude da sua luz. Com isso, ela consegue uma compreensão maior das leis divinas. Quanto mais nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós temos uma compreensão maior das leis divinas, né, das coisas que acontecem nas nossas vidas. Além disso, o casamento também significa fidelidade. Então, o verdadeiro sentido é a fé. É o processo de fidelidade que nós temos que desenvolver com Deus. Não se pode servir a Deus, né, e a mamon. Na Boa Nova, Humberto de Campos nos diz que na causa de Deus, a fidelidade deve ser uma das primeiras virtudes que o discípulo precisa desenvolver. Quem é que não quer ter fidelidade com seu filho? Qual é o pai que não quer ter fidelidade com seu filho? Ter aquela comunhão integral com o filho. Todo pai quer isso, né? Almeja isso. E nós não podemos duvidar da fidelidade de Deus para conosco. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, criou as leis divinas para a nossa felicidade. A dedicação de Deus, desde a nossa criação, é para nos vermos felizes e para nos ver chegar à perfeição. Nós ainda não chegamos nesse estágio de perfeição, mas todos nós chegaremos. Quando é que vai chegar? Quando esse momento? Quando nós nos decidirmos a eleger Deus como prioridade nas nossas vidas. Quando nós concluirmos esse processo de autoiluminação, reconhecendo que a única forma de sermos felizes é cumprindo as leis divinas. As lâmpadas que a parábola cita eram necessárias e são necessárias para as nossas vidas. À época eram necessárias porque elas precisavam iluminar o caminho que elas iam passar, já que era noite, o momento que o noivo chegava, né? E nós carecemos também aqui na terra de luz, mais ainda nos momentos de tribulação, de dificuldades. Quanto mais trevas, mais nós precisamos de luz. Não existe treva que a luz não consiga vencer. Qualquer treva, quando nós acendemos uma luz, por menor que seja, essa luz vence qualquer treva. Só que para manter essa luz acesa, manter iluminada, a gente precisa do combustível, que a parábola fala que é o azeite. O azeite é o combustível para manter as lâmpadas acesas, né? Então, os ensinos morais que nós retiramos dessa parábola é o comportamento de cada uma. 10 virgens, todas elas sabiam que o noivo iria chegar e 5 se prepararam e as outras 5 não se prepararam. Então, a gente vai ver que 5 tiveram um comportamento correto e as outras 5 foram negligentes. Por isso que são loucas, são imprudentes, né? Elas não poderiam dizer que não tinham conhecimento, porque já conheciam, como nós todos já conhecemos. Nenhum de nós podemos dizer que não conhecemos. Nós já conhecemos o caminho, porque Jesus já veio há mais de 2000 anos, dizendo que ele seria o caminho, a verdade e a vida. Ele deixou o evangelho para nos mostrar como nós devemos proceder
para chegar a essa autoiluminação, né? Para fazer com que a luz brilhe dentro de nós. Então, essas imprudentes foram chamadas de loucas porque elas não providenciaram o combustível para deixar a luz acesa. Muitas vezes elas passaram a vida sem se preocupar com a dor do outro, sem se preocupar em desenvolver virtudes, optando muitas vezes pelos valores materiais, esquecendo que Jesus disse que buscassem os tesouros dos céus, onde os ladrões não roubam e as traças não roem. Então, esse é um ensinamento, é uma lição da parábola para que a gente possa se preparar e não deixar para a última hora, porque o que aconteceu com essas virgens loucas que perderam a chance de, naquele momento das bodas, elas participarem da festa, foi porque elas deixaram para a última hora. E de última hora elas foram pedir às virgens prudentes o azeite, né? Então elas deixaram para a última hora a questão da sua reforma, do seu progresso, de ter consciência que nós estamos na Terra apenas de passagem e de saber o que é essencial para essa nossa trajetória, né, aqui na Terra, e principalmente nesses instantes que nós estamos vivenciando de transição. Já o comportamento dessas virgens prudentes, uma das lições essenciais é que elas se prepararam. Elas tinham a lâmpada, elas tinham o combustível, que era o azeite. Muitos de nós podemos pensar, né, se elas não se comportaram como egoístas quando as loucas pediram o azeite e elas disseram que não poderiam dar. Mas o que é o significado desse azeite e desse combustível para que a luz possa permanecer acesa? O azeite é a conquista da alma. É intransferível. Nós não podemos transferir aquelas conquistas nossas de virtudes que nós conquistamos com o nosso esforço, nós darmos para alguém. Os valores espirituais, nós não podemos doar nem transferir. O progresso ele é individual. O máximo que nós podemos fazer é dar o exemplo e orar por aqueles que ainda estão jornadeando na ignorância, auxiliar, querer o bem. Esse processo de iluminação é um processo de foro íntimo. A conquista é individual. Cada um de nós temos o dever de ampliar a nossa luz, sem depender da luz do outro, porque chega um instante da vida em que nós precisamos desenvolver luz própria, para que a gente possa participar das bodas, né, e entrar em um mundo regenerado, que é no nosso caso na Terra. A Terra vai passar para um mundo de regeneração. E quando isso vai acontecer? Muitos se perguntam. Nós vimos que o noivo ele chegou meia-noite. E meia-noite é o ápice da escuridão. Simboliza os dias trevosos, aqueles dias difíceis, de grandes provações. E são esses dias em que nós mais carecemos de luz, né? A data nós não sabemos nem data nem hora. E nesse versículo, no último versículo dessa parábola, Jesus disse: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Então devemos estar alertas, vigilantes, nós que já abrimos espaço para perceber, né, os sinais dos tempos. Então que nós possamos nos preparar. As características para esse tempo de regeneração é o crescimento moral. Todos nós temos que nos desenvolver em moralidade, compreendendo sobre a imortalidade da alma, sobre as leis espirituais, né, que regem o mundo espiritual, e nos transformarmos amando a Deus sobre todas as coisas e amando ao próximo. Realmente ela está progredindo para se tornar uma morada que seja para preparar, na verdade, preparar a morada para se tornar capaz de habitar aqui os seres mais aperfeiçoados. Então, até materialmente, a Terra está progredindo.
O avanço nós vemos na tecnologia, no conhecimento, são muitos avanços, mas moralmente nós temos que avançar mais ainda, desenvolver principalmente não só a inteligência, mas também o nosso senso moral. Desenvolver para que possamos realizar o progresso. Só assim, com o progresso moral realizado, nós vamos fazer com que reine aqui na Terra a fraternidade, a solidariedade. E isso é que vai assegurar um bem-estar, solidariedade. E isso é que vai assegurar um bem-estar para todos que habitam nesse planeta. Nós temos o auxílio de espíritos luminares que já estão encarnados para nos auxiliarem nesses instantes. E já estamos vivenciando uma grande migração de espíritos, alguns que vão para auxiliar também lá na espiritualidade, né? Outros vão chegando, mas são espíritos mais com crescimento moral já próprio para a terra regenerada. Tudo tem uma razão de ser e Jesus está no comando de todo esse processo. Então, meus irmãos, essa parábola das 10 virgens nos traz esses ensinamentos ricos para esses dias atuais, nos alertando para o esforço de autoiluminação, para a questão de não sabermos a data, nem sabermos a hora correta, mas pelos sinais que nós estamos detectando na Terra, já nos alerta que os tempos são chegados, né? Então, aqueles que se prepararem terão acesso a essa festa, a essa união maior das criaturas com as leis divinas. Esse é o nosso desejo, que todos nós possamos nos preparar para que possamos viver essa terra regenerada. Então, essa era a nossa reflexão da tarde. Nós desejamos que todos nós podemos, né, nos despertar para buscar mais conhecimento, já que é algo que nós estamos vivendo. Então, quanto mais a gente compreende, quanto mais a gente vai buscar, né, através do estudo, a compreensão, melhor, mais fácil será aceitar e nos preparar para vivenciar esses instantes na Terra. Então, vamos fazer a nossa prece, dizendo a Deus, nosso Pai, Deus que mandou Jesus trazer o seu evangelho para servir de roteiro para as nossas vidas. Dizer, Pai de amor e de bondade, graças te damos, ó Pai, por termos essa oportunidade de estarmos aqui buscando a comunhão com o alto, buscando fortalecer os nossos espíritos, buscando bênçãos para as nossas vidas, luzes para a nossa caminhada. Obrigada, Pai. Rogamos por todos os nossos irmãos que estão passando por dificuldades de ordem moral, de ordem na saúde também, problemas familiares, todas as questões, Senhor, que hoje estão tornando a vida de muitos irmãos tormentosas. Abençoa todos eles e que essa luz, fruto dessa vibração, que essa luz possa se espargir por todo o planeta Terra, levando a todos um bálsamo que possa reconfortar os seus corações. Abençoa todos nós, Senhor, e nos conduz sempre pelos caminhos que libertam. Que Deus esteja conosco, hoje e por todo sempre. Muita paz e até o nosso próximo culto do Evangelho no Lar.